Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Já viram que a habilidade aqui é tremenda, né? É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite. Culto de adoração ao Senhor Jesus. Só estamos aqui por um motivo, porque Jesus está aqui. Se Ele não estivesse aqui, não faria nenhum sentido estarmos aqui nesta noite. Mas porque Ele está aqui, porque Ele vive, Ele ressuscitou. A nossa fé é uma fé real, a nossa fé é uma fé verdadeira. E nós estamos aqui na presença de um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui, servindo ao Senhor nesta noite com os irmãos. Quero agradecer também ao pastor Valteci, pastor Félix, suas respectivas esposas, todos os demais pastores da igreja, a liderança. Muito obrigada à liderança de missões, missionário Jimmy, missionária Fabrícia, pelo convite. Estou muito honrada e é uma grande responsabilidade também. Mas a graça vem do Senhor, amém? Gostaria de te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Da última vez que eu vim com um caderno enorme. Eu falei, irmãos, a próxima vez vai diminuir. Ó. Cumpri a palavra. É o aleluia do meu amado. Aleluia! Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, então, do versículo 1 até o versículo 11. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Não vou esperar mais um minutinho, acho que tem alguém abrindo ainda. Todos já acharam? Amém? Está na tela, né? Falta de habilidade também nisso, a minha. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão. E o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes, para que saís a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se muito. Senhor, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e queremos expor o nosso coração à Tua palavra. Eu quero reconhecer, ó Deus, a minha total dependência do Senhor. Quero me colocar em Tuas mãos, Senhor,
e que eu seja apenas um canal, e que nesta noite o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Amém. Queridos, o tema da minha reflexão desta noite, se eu for dar um tema, eu gostaria de dar um tema de um jovem na missão de Deus. Nós estamos aqui numa leitura, numa história bíblica muito conhecida, não só do meio cristão, mas em todo o meio secular. É muito conhecida, que fala desse momento da batalha do povo de Israel, com os filisteus, onde acontece o duelo entre Davi e Golias. Né? Então o meu tema é um jovem na missão de Deus. Mas de repente alguém chega e fala assim: mas irmã, mas essa palavra tem a ver comigo, eu que não já sou tão jovem, eu que já passei dos 40, essa palavra é para todos nós, é para mim e é para você. Há um versículo na palavra de Deus que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão. Peraí, deixa eu voltar aqui mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos aqui nesta noite têm esperado no Senhor? Você tem esperado algo no Senhor? Eu tenho esperado no Senhor. No capítulo 14 do livro de Josué, nós encontramos um homem que não era um jovem, mas ele recebeu de Deus uma promessa aos 40 anos. E aos 85 anos chegou o tempo do cumprimento da promessa. Talvez nessa noite você já está esperando há algum tempo. Mas a semelhança deste homem, que se chama Caleb, persevere em esperar no Senhor. No capítulo 14 de Josué, Caleb está na hora de receber o cumprimento da promessa. E Josué está repartindo a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E então Caleb chega para Josué e traz a Josué a lembrança, a palavra que Moisés tinha dado para eles, que cabia a Caleb um lugar de herança, um monte em herança. E Caleb chega para Josué e diz: chegou o momento, dai-me a minha parte em herança. E é interessante que Caleb fala: tal qual a minha força era aos 40, passaram-se 45 anos, e tal minha força é agora. Eu estou pronto para entrar, estou pronto para sair. E a Bíblia fala que ele perseverou em seguir ao Senhor, e a parte que cabia a Caleb para tomar posse em herança era simplesmente Kiriat Arba, um lugar em que habitavam os anaquins. Kiriat Arba recebe este nome porque o seu fundador era Arba, um homem grande entre os anaquins. Há uma teoria que Arba possuía cerca de 4 metros de altura, mas Caleb não se intimidou. Aos 85 anos, ele se dispõe para enfrentar os desafios, para enfrentar a missão que Deus tinha dado a ele, de tomar posse daquilo que era dele por direito do Senhor. Então esta palavra é para mim, para você, para o jovem e para você que está ouvindo também aí pela internet. Recebe esta palavra. Você que ama o Senhor está te chamando para a sua missão. E hoje, nesta noite, nós vamos aprender algumas coisas neste capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Um jovem na missão de Deus. Amém? Começamos a ver aqui no capítulo 17 que havia uma batalha entre Israel e os filisteus. E é interessante que o autor do livro, ele faz questão de registrar o lugar em que a batalha estava sendo travada. Ele registra que era em Socó, que está em Judá. Isso dava a entender que naquele momento os filisteus já estavam dentro do território de Israel. Dá a entender que houve ali uma invasão das tropas filisteias no território de Israel. E naquele momento Saul estava com um grande problema para resolver. O inimigo dentro da casa, o inimigo dentro do território, estava agora diante de Israel, de Saul, um grande problema. E ele precisava dar conta de resolver a situação.
O inimigo dentro, gerando incertezas, gerando temores, gerando medo, e agora estava diante de Saul a responsabilidade, pois ele era o rei de Israel. E naquele momento, Saul não estava numa situação muito favorável. Após a rejeição de Samuel, Saul já não gozava de uma boa imagem diante de Israel. Saul já também não gozava de uma boa saúde emocional. Devido à sua desobediência, Saul abre brechas e a opressão maligna estava atingindo a vida daquele rei. E ele já não tinha mais condição também para se posicionar nesta guerra e se colocar diante daquele gigante e enfrentá-lo. Então, o povo filisteu, ele usou uma nova tática naquele momento. A tática era um duelo, era uma luta representativa, onde que os filisteus apresentaram ao povo de Israel um gigante, um guerreiro. O nome dele era Golias. E Golias, diante do povo de Israel, pedia, como era uma luta representativa, ele pedia para que Israel também apresentasse para eles, para o povo filisteu, um homem apenas, para que ambos duelassem e ali resolvessem aquela guerra, sem que houvesse necessidade de tantas pessoas morrerem. Quantos aqui assistiram o filme de Troia? Troia mostra uma guerra assim representativa, um homem enfrentando outro homem. Mas quando os filisteus apresentam o seu representante, era Golias. Um homem que, segundo 2 manuscritos antigos, apresentava 2 metros de altura. Mas há uma outra teoria que acreditava que Golias não podia ter apenas só 2 metros, por causa das medidas dos seus equipamentos de guerra. Suas medidas apresentavam ele com cerca de 2,90 metros. Se era 2 metros ou 2,90 metros, isso não importava diante do porte dos soldados israelitas. Para eles era incompatível. Havia uma incompatibilidade de porte. E Golias, irmãos, não estava sozinho, nós sabemos disso. Golias estava ali carregado. E ele ali começa a usar táticas de intimidação. E a história diz que durante 40 dias, o desafio aconteceu durante 40 dias, de manhã e à tarde, Golias se apresentava diante das tropas do exército de Israel e afrontava os soldados, e aqueles homens estavam dominados pelo medo e a insegurança, e não havia resposta às afrontas de Golias. Golias talvez pensava que a luta já estava ganha, pois nenhum homem se levantou, nem Saul e nenhum dos soldados do exército de Israel. Mas Golias não sabia que a resposta não viria daquela situação, mas Deus tinha uma resposta para Golias. Querido, Deus sempre terá uma resposta para dar. De Deus ninguém se escarnece, Deus não permite ser escarnecido por ninguém. Golias durante 40 dias se levanta para escarnecer, mas Deus tinha uma resposta para aquele homem. Glória a Jesus. E então, neste momento, Deus coloca em cena um jovem. Ele já era conhecido na corte real. Ele já tinha sido colocado lá dentro. Mas ele não era conhecido por suas habilidades militares. Davi já era conhecido por ser um instrumentista do Senhor. Ele já tocava a harpa. Todos sabem dessa história. Como que Saul estava oprimido, perturbado, por permissão de Deus, por ter aberto brechas, por ter desobedecido ao Senhor. Ali estava Saul, rei de Israel, perturbado. E então Davi já estava entrando dentro daquele ambiente para tocar a harpa para Saul. Mas agora Israel ia ver em Davi aquele que Deus iria usar para tirar a afronta de sobre Israel. E eu gostaria nesta noite, não quero ser muito longa, mas eu gostaria de falar de alguns fatores que determinaram a vitória daquele jovem na missão de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que Davi, ele era um filho obediente.
Davi era um filho responsável. Davi conhecia o princípio da honra aos seus pais. Alguém que quer ser um jovem, alguém que quer ter sucesso na sua caminhada, é alguém que vive o princípio da honra às autoridades estabelecidas por Deus. Quando Davi vai até o campo de batalha, ele vai enviado por Jessé. Jessé dá uma ordem a Davi: vai levar suprimentos para os seus irmãos, leve também para o chefe de comandante, chefe de tropas de 1000, e Davi deixa. Era um jovem responsável, ele deixa as ovelhas bem guardadas e leva o suprimento até o campo de batalha. Se você quer ter sucesso, se você quer ter sucesso na missão, honre os seus pais, honre a quem Deus tem colocado para cuidar de você. Honremos as nossas lideranças, porque eles darão conta de nós diante do Senhor. Amém? Queridos, eu me lembro de quando Deus me chamou para a missão, quando eu parti para o campo missionário. Eu tinha o apoio da nossa igreja, da nossa liderança, mas havia dentro de mim um desejo que o meu pai também me abençoasse. O meu pai não era cristão, e desde quando eu entendi que o Senhor tinha me chamado para a obra missionária, eu comecei a compartilhar com meu pai. E eu falava: pai, Jesus está me chamando para o campo missionário. E eu só pensava em África, irmão, era só África, negócio de Angola, Ruanda, era só para aqueles cantos, não tinha outro lugar. E eu falava: pai, Jesus está me chamando e eu quero ir fazer missão lá na África. E o meu pai falava bem assim para mim: pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, nem vem com essas conversas não. Ou então, sabe o que você faz? Deixa eu morrer, e depois que eu morrer, você vai fazer essas suas loucuras. E na época eu trabalhava no hospital infantil, tinha iniciado faculdade, e eu sempre falava com ele, chegava para ele firme e falava: pai, Jesus está me chamando e eu vou, pai. E ele falava: você não vai não, espera eu morrer. Quando eu morrer, você vai fazer essas loucuras suas que você está falando. Irmãos, e eu ia para o joelho, e eu falava com Deus no secreto. Eu falava: Senhor, Ele é o meu pai que o Senhor me deu. Eu não aceito sair daqui solteiro, eu não aceito sair daqui para ir para lugar nenhum sem a bênção do meu pai. Ele é o pai que o Senhor me deu, e eu não aceito sair sem a bênção do meu pai. E foi aquela batalha, irmãos, aquela luta, até que chegou o momento que o Senhor abriu as portas para que eu fosse para missões. Já estava tudo preparado. E aquela era a minha oração: Senhor, eu não quero sair da minha casa sem a bênção do meu pai. A minha mãe já me abençoava, e eu quero a bênção do meu pai. Irmãos, o Senhor sabe trabalhar, e Ele responde a nossa oração. Aquela oração que nós fazemos, que está dentro da vontade, do propósito de Deus para a nossa vida, o Senhor tem prazer de responder. E eu estava ali na sala, no último momento, na hora que eu estava com as minhas bagagens preparadas, violão, bolsa, tudo ali na sala, no momento de eu sair para ir de viagem para São Paulo, e de lá que eu ia pegar voo para Guiné-Bissau. E eu estava ali, e um dos meus irmãos na sala, ele ia fazer uma oração por mim, e ele olhou para o meu pai e disse assim: pai, a sua filha está indo para tão longe, e o senhor não vai abençoar a sua filha? Irmãos, Deus sabe trabalhar. Meu pai olhou para mim, ele é muito emotivo, e ele começou a chorar. Aquele homem já de idade, ele começou a chorar, e ele falou: minha filha, que o Senhor te abençoe, e como pai eu também abençoo você. Deus respondeu a minha oração. E o desejo do meu coração era sair debaixo da bênção do meu pai. Então, se você tem o seu pai em vida, honre o teu pai. Honre os teus pais, honre as pessoas que Deus tem colocado para cuidar de você. E sabe de uma coisa? Meu pai sempre foi um parceirão meu. Ele ainda não se decidiu totalmente pelo Senhor, mas é um parceirão meu. Ligava para mim quase toda semana, irmãos. Naquele tempo não tinha esse negócio de WhatsApp. As ligações eram terríveis, dificílimas, super custosas. Mas ele estava sempre ligando. E quando ele ligava para mim, a pergunta não era quantas vidas você está ganhando, como está o trabalho, não. Como está você? Como está a sua saúde? Como está seu corpo? Você está se alimentando bem? Como que você está? Um parceiro e um amigo, irmãos. Então não abra mão de honrar
as pessoas que Deus coloca na sua vida, inclusive os seus pais. Amém? Segundo ponto, jovem, honre os teus pais. Quer ser bem-sucedido na sua caminhada? Não se envergonhe do seu pai e da sua mãe. Honre o teu pai, ame a tua mãe, ame o teu pai. Foi o Senhor que escolheu ele para a tua vida. Você escolhe os teus amigos, você escolhe a tua namorada, você escolhe o teu namorado, mas papai e mamãe é escolha de Deus, 100% de Deus. Você não teve nenhuma opção, foi o Senhor que colocou. E talvez se seu coração está ferido com algo, libere o perdão, porque no perdão há cura, e ame os seus pais. Amém? Segundo ponto, Davi, quando ele chega naquele lugar enviado pelo seu pai, ele chega na hora certa, na hora do desafio. Golias levantando para fazer o desafio, e Davi chega e vê a cena. E hoje, quando foi falado, pregado, que nós não devemos nos conformar, um irmão pregou esta palavra, assistindo pelo online, eu vi, que nós não devemos nos conformar. Davi chega naquele cenário, e ele não se conformou com aquela cena. E quando ele busca saber, as pessoas estavam falando o que estava acontecendo, ouvindo Eliabe, a pergunta de Davi, buscando saber, o texto diz que Eliabe se encheu de ira contra Davi. E olhe bem o que Eliabe diz. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, e Eliabe disse assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. Repita comigo: e desviou-se dele. Só as mulheres: e desviou-se dele. Vamos dar a oportunidade aos homens: e desviou-se dele. Irmãos, Davi não se detém diante de Eliabe para tentar dar explicação para Eliabe. Davi não se abala pelas palavras de Eliabe. Davi não se paralisa pelas palavras de Eliabe. Davi sabia quem ele era em Deus. A sua identidade estava bem definida. Ele sabia que ele não era presunçoso. Ele sabia que ele não era maldoso. Ele sabia que ele não tinha descido a batalha apenas por curiosidade. Ele sabia quem tinha levantado, quem tinha enviado ele àquele lugar. Ele sabia quem ele era. Isso nos diz, irmãos, que muitas das vezes, quando alguém chegar para você, te apontar o dedo, falar palavras contra você, não gaste energia naquele momento, se desvie daquela situação, põe o teu foco em Deus, continua a tua jornada. Quem vai te justificar é o Senhor, quem te defende é o Senhor, quem te chamou é o Senhor, e quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que nos justifica. Não se detenha diante de Eliabe. Eliabe pode se levantar, pode dizer palavras contra a tua vida, contra quem você é em Deus, mas você tem que estar seguro nas promessas do Senhor. Deus te chamou, e você deve saber quem você é em Deus, do teu valor em Deus. Aleluia, glória a Jesus. Quem você é em Deus? Quem você é em Deus? Irmãos, quem você é em Deus? Quem é você no Senhor? Diga: eu sou um filho amado do Pai Celestial. Eu sou propriedade de Deus, por direito de resgate, através do sangue de Jesus, e por direito de criação. Eu pertenço ao Senhor. O resto não importa. Segue para o alvo. Segue rumo ao teu alvo, em cumprir a tua missão que Deus confiou a você. E não gaste as tuas energias com aquilo que não é de Deus. Deixe que Deus vai cuidar daquele.
Aleluia. Quando Davi, terceiro ponto, Davi chega diante de Saul, e ele se apresenta e fala: olha, teu servo não precisa atemorizar o coração mais de ninguém, eu vou enfrentar. Querido, sabe o que acontece? Saul olha para ele, fala: meu filho, você não pode enfrentar este homem, ele é um guerreiro às longa data, e você é apenas um jovenzinho. Irmãos, Davi não se paralisa diante da palavra. Quem estava falando era o rei. Mas Davi, com todo respeito, ele diz: o teu servo, olhe bem, rei, o teu servo já enfrentou leões, já enfrentei o leão e o urso, e o Senhor que me livrou da mão deles, também me livrará das mãos deste incircunciso. Sabe o que aconteceu ali? Davi começa a trazer à memória tudo que dava esperança. Ele traz à cena, ele traz à memória as vitórias do Senhor, a trajetória dele com Deus. Você consegue neste culto de hoje trazer à tua memória algo que Deus já fez na tua vida? Você consegue lembrar uma situação que você não tinha como sair dela, e Jesus chegou bem lá na hora e fechou a boca do leão? Você consegue lembrar? Porque foi isso que Davi fez. Quando Saul disse: você não pode, ele disse: eu posso sim, porque foi o Senhor que me livrou. Quando o urso ou um leão quis arrebatar as ovelhas do meu pai, eu me levantei contra ele, o feri, o matei. Eu posso, porque o Senhor que me deu vitória lá, vai me dar hoje aqui. Então você pode levantar a tua cabeça nesta noite e glorificar a Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e sempre. Traga a tua memória, a tua história com Jesus. Ninguém sabe o que você já passou, mas você e Deus sabe, porque era o Senhor ao teu lado, era o Senhor te fortalecendo, era o Senhor te levantando. Então traz a tua memória, a tua história com Jesus. Você tem uma história com Jesus. Ninguém dessa terra pode invalidar o que Jesus já fez por você. Ninguém pode apagar a história que foi escrita no Calvário, que Jesus escreveu com o seu sangue precioso em favor do teu resgate. Aleluia. Ninguém. Quem me separará do amor de Deus? Ninguém. Aleluia. Traga a tua memória e mande a glória para Jesus, porque quando ele lembra, ele fala: foi o Senhor que me deu a vitória, foi o Senhor que me deu a vitória. A glória é para Jesus, a glória é só de Jesus, porque se eu venci naquele momento, não era a minha habilidade. Se eu entrei naquele emprego, não era só pela minha habilidade, foi o Senhor que me colocou lá. Se o Senhor me levantou até aquele lugar, foi a mão de Deus. Então Davi, ele joga, ele lança, ele tributa a glória a quem é devido, e a glória é devida ao Senhor, Rei da glória. Nós nos alegramos, mas a glória é de Jesus. Amém? Davi então se posiciona: eu vou, pode deixar, o meu Senhor vai dar, Ele vai dar conta, Ele vai comigo, Ele vai me dar vitória diante desse novo desafio. Talvez você está diante de um novo desafio, mas creia que o Senhor está com você. É porta de emprego, é uma situação familiar, seja o que for, creia, o Senhor está contigo para te dar vitória. Amém? Saul pega então e coloca as armaduras dele em Saul, em Davi, e vestiu. Olha como é que estava a mente. Põe uma armadura de um homem adulto num jovem, adolescente, 17 anos. Tem algum jovem aqui com 17 anos? Tem? É vergonha? Ninguém quer assim. Vai Davi com aquela armadura e tenta usar. Ninguém quer, não sabendo que, vontade da gente voltar aos 17. E Davi começa a andar com aquela armadura pesada. Ele não tinha habilidade com aquilo. Ele ainda não era formado nas fileiras dos exércitos de Israel. Ele não tinha ainda
estratégia militar, ele não conhecia aquela armadura. E o texto diz que ele tira de sobre si a armadura. Ele fala, eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E ele toma as armas que ele já conhecia. Qual era a arma de Davi? Uma funda. Um estilingue, uma funda. Ele tinha um alforge, a bolsinha do pastor. Ele tinha cajado. Ele tira a armadura de Saul e vai para a fundazinha que ele tinha na mão. Você já tem a sua funda porque o Senhor já te deu algo. O Senhor já te deu algo. A funda de Davi poderia parecer algo muito pequeno e desprezível diante de armaduras de exército, de soldados que travavam batalhas. Mas, querido, era ali que Davi tinha habilidade. Era aquilo ali que Deus já tinha entregado nas mãos de Davi. E o que Deus tem entregado já nas tuas mãos? Ele já entregou algo nas tuas mãos. O que você é bom para fazer? Você é bom para fazer alguma coisa, o Senhor já te deu algo. Você é bom para fazer bolo, você é bom para cozinhar, você é bom para costurar. Você tem algo que Deus já colocou na tua mão. Use aquilo que o Senhor já te deu. Use aquilo que o Senhor já colocou na tua mão para glorificar o nome dEle. É a música? É o quê? Você é da oração, você é de proclamar, você gosta de proclamar na rua, nos ônibus. Tem irmãos aqui de proclamação na pública, né? Abre a boca, enche a boca. Vamos encher, que eu também faço parte desse grupo. Vamos deixar Deus nos usar nesses dias. Precisamos deixar Deus nos usar na habilidade, no chamado que Ele nos concedeu. Precisamos nos levantar como uma geração que está antecedendo o arrebatamento da igreja na terra. Precisamos marcar a diferença. Precisamos nos dispor. Eu e você, esta mensagem começa por mim. Eu e você precisamos nos dispor. Assim como aquele jovem se dispôs, não se conformou com a situação e se colocou na brecha para ser um canal através do qual o nome de Yahvé ia ser glorificado. Use a tua funda. Davi tinha a funda, o alforge. Davi tinha o cajado, mas faltava algo. Precisava de quê? O que ele precisava? Ele precisava de uma pedra. Ele não tinha ali uma pedra dentro do alforge. E o texto diz que ele vai ao ribeiro. Ele desce e vai ao ribeiro para buscar a pedra. O que nesta noite você precisa começar a buscar da parte de Deus? Talvez nesta noite você entrou aqui e você precisa começar a buscar algo novamente no Senhor. Davi tinha funda, algo já estava na mão dele, mas ele reconhecia que estava faltando algo, e aquele algo estava no ribeiro, no lugar de provisão, era pedra. Porque nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você, que nós estamos precisando buscar, começar a buscar. É o quê? É a nossa vida de oração, é a nossa vida de renúncia, é a nossa vida de entrega. O que nós estamos precisando nesta noite? Descer, nos humilhar na presença do Senhor e começar a buscar novamente. É a intimidade, é o prazer, é a alegria de estarmos na presença de Deus. Nesta noite o Espírito Santo está aqui, e se você estiver atento, porque a Bíblia fala que nós devemos estar atento ao que o Espírito diz à igreja. O que nesta noite Jesus está falando com o seu rebanho. As ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Quantos são ovelhas de Jesus aqui nesta noite? Você tem um bom pastor, e as suas ovelhas conhecem muito bem a sua voz. A voz do mercenário, não, elas não vão atrás.
mas a voz daquele que alimenta, daquele que cuida, daquele que protege, daquele que ama, daquele que se entrega, daquele que vela de dia e de noite. E a Bíblia diz que Ele está a interceder por nós nesta hora. Essa voz é conhecida pelo seu rebanho, e eu creio que nesta noite aqui só tem ovelha de Jesus. Então que nesta noite você possa estar atento ao que o Santo Espírito está te comunicando, do que você e eu precisamos novamente buscar da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. E o ponto 6 é que Golias, no momento do combate, Golias vai até Davi, e pelos seus deuses Golias amaldiçoou a Davi. Mas eu quero dizer para você que maldição sem causa não tem pouso. Pode falar o que falar, pode fazer oração do que quiser, a maldição sem causa não tem pouso. A palavra de Deus diz: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Toda língua que se levantar em juízo contra ti, o Senhor condenará, porque essa é a minha herança, é tua herança no Senhor. Amém? Golias se coloca para amaldiçoar, porque era só isso que ele sabia fazer: lançar palavras de maldição, falar palavras de afronta. Mas ele estava diante de um jovem que, pela sua comunhão com Deus, no momento do confronto, ele revela quem Deus é. Ele fala: você está vindo contra mim. Vamos fazer a leitura? No versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi, e pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Enquanto Golias amaldiçoava, ele estava ali se posicionando, ele não se intimida. Essa é uma das armas do nosso adversário, irmãos, intimidação. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Neil Anderson, que tem o título Quebrando Correntes. É um livro que eu gosto de sempre estar com ele, de vez em quando eu gosto de ler. Ele é um livro muito bíblico, e ele fala de 4 armas que o inimigo usa contra nós: a mentira, a intimidação, o medo e a acusação. Golias está ali usando no nível altíssimo intimidação, ameaças, medo. Ele quer imprimir medo, mas Davi se posiciona, que nesta noite nós venhamos a nos posicionar contra toda a intimidação do inimigo. Nós venhamos a dizer: aqui não, em nome de Jesus Cristo, aqui não, fora do meu arraial, fora daquilo que me pertence, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de autoridade, espírito de amor, de moderação. Que nesta noite nós possamos nos posicionar ao lado do Senhor e dizer: aqui não, vai bater em retirada em nome de Jesus. Bata em retirada da minha casa, bata em retirada do meu casamento, bata em retirada da vida do meu filho, bata em retirada da minha casa, da minha rua, do meu ministério, do que quer dizer respeito à minha vida. Sai fora, porque quem controla aqui é Jesus Cristo, Senhor. E ali, naquele duelo, Davi
revela quem Deus é. Ele diz: o Senhor salva, que é o lema de toda a Bíblia, a salvação do Senhor. O Senhor salva. Toda esta congregação saberá que o Senhor salva. Ele revela quem Deus é no meio da batalha. Ele glorifica quem Deus é. E é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você, no meio das dificuldades, revelar o caráter de Deus, quem Deus é, através da minha vida e da tua vida. E para finalizar, irmãos, toda essa trajetória deste capítulo 17 do livro de 1 Samuel foi possível porque Davi estava debaixo da unção do Senhor. Havia uma unção de Deus na vida daquele jovem. E foi por isso que ele teve toda aquela ousadia. Foi por isso que ele teve toda aquela coragem. Meu querido, nós precisamos cada dia nos encher do Espírito Santo. Todos os dias. É uma disciplina diária. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, que há confusão. Foge da contenda. Foge da malícia. Foge da confusão. Foge da maledicência. Fujamos de todas essas coisas e vamos dar lugar, nos encher com o Santo Espírito de Deus, porque breve virá aquele que prometeu que virá, breve virá e não tardará. 5 virgens estavam atentas com as suas lamparinas cheias do azeite que representa o Espírito de Deus, mas outras 5 também eram virgens, porém as suas botijas estavam vazias. Não é tempo de nos embaraçar com nada deste mundo. Não é tempo de nos embaraçar com nada que venha nos afastar da nossa comunhão com Deus, porque o diabo vem com raposinhas, ele vem com situações, e o alvo dele é nos tirar da comunhão com o Senhor. Abra o teu olho, tenha discernimento para ver as batalhas que você está travando, porque não tem batalha mais cruel quando nós estamos no meio da batalha e nós não estamos percebendo que estamos diante de um ataque do inimigo. Precisamos ter discernimento para discernir o que está se passando, e só vamos discernir no Espírito. Na carne muitas coisas estão invisíveis aos nossos olhos, imperceptíveis, mas quando andamos no Espírito, então é isso, né? É isso, Jesus, entendi. Eu estou entendendo. E você não vai batalhar na carne, porque as obras, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são. Não use armas carnais contra o teu adversário. Não use armas carnais. Use armas espirituais. Peça o Espírito, Senhor, como é que eu devo agir aqui, Senhor? E assim você vai cumprir a tua missão com Jesus. É pelo Espírito, é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, parece que vai ficar bom, mas não dá certo. O jeito de Deus é o melhor. A estratégia de Deus é a que funciona. É no comando do Espírito que flui. Quando nós colocamos a nossa mão e queremos fazer do nosso jeito, o Espírito não se respalda por nós. Ele vai deixar a gente trabalhar na nossa força e não vai dar certo. Vamos quebrar a cara, vamos nos machucar, vamos machucar a outros, mas se vamos prosseguir no Espírito, nós vamos ver o trabalhar de Deus. E não tem coisa mais bonita na vida do servo de Deus que é ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Quantos nesta noite querem ver o trabalhar de Deus? Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos deixar Jesus nos guiar. O vento está soprando, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deixa o Espírito te guiar. Amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos pedir auxílio do Espírito Santo.
Nós vamos pedir ajuda do céu. Nós temos um chamado, nós temos uma missão, e nós não vamos cumprir a nossa missão, que é muito maior do que você imagina. Pelo Espírito você vai entrar em lugares que você nunca imaginou que você iria entrar. Irmão, Jesus já me levou em lugares que eu jamais imaginava entrar. Eu fui obediente à liderança desta igreja. Quando eu me dispus para missões, irmãos, eu fui para Crocas, fui para cada lugar. Eu fui parar, irmãos. Olha, eu era uma líder de célula, que eu tinha uma fome para ganhar alma para Jesus, irmãos. E eu me lembro de um dia, eu orando, pedindo a Jesus: Jesus, eu quero ganhar almas para o Senhor. Me dê almas, Jesus. E eu me lembro de um sonho que Deus me deu. Lá vem Nívia sonhadora, né? E eu me lembro de um dia que eu pescava um peixe dentro de uma água muito suja, muito escura. E o peixe era grosso e tinha dentes como de agulhas. E os dentes daquele peixe, a boca dele estava ferida. E ele tinha sangue na boca. E ele caía enredado, ele estava preso numa rede. E eu olhava aquela cena daquele peixe machucado, com os dentes cheios de sangue. E eu assustava e acordei. Pouco tempo depois, o Senhor me levou com a minha célula para dentro da casa da mãe de um traficante de um bairro da Grande Vitória. Lá estavam umas moças, as canelinhas dessa finurinha, entrando num lugar perigosíssimo, num lugar de tráfico, irmãos. Mas quando Deus envia, Ele cumpre o que Ele quer, independente da minha fraqueza e da sua, porque o poder de Deus, quer saber, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não podemos nada. O que eu e você podemos fazer? Nós temos a chave que toca no coração de alguém. Só quem tem essa chave é o Espírito Santo. Só quem tem a chave que abre o coração, o entendimento do homem, é o Espírito do Deus vivo. Nós simplesmente entendemos e entramos, irmãos, e tinha hora que parecia que não ia dar nada, mas nós fizemos como Caleb. Eu me lembro que eu ia com Lenilda. Acho que alguém que conhece Lenilda, lembra de Lenilda? Uma amiga minha, irmã, zona minha. E nós entramos lá, tinha uma equipe grande, a célula multiplicou. Nós tínhamos um casal formidável, que era a nossa cobertura. Irmã Thelma, irmão Alberto. Eles eram nossos pais. E tinha dia, irmãos, que parecia que não ia dar nada aquela célula. Mas para a glória de Deus, o Espírito Santo foi trabalhando. A palavra foi caindo em terrenos. E o Espírito Santo foi agindo. E de repente começou a vir os frutos. Na porta tinha um local de adoração a falsos deuses, não vou citar o nome. E eu lembro um dia que a Lenilda, com toda a ousadia, bateu assim e falou: vai fechar. Passou-se um tempo, aquele lugar fechou. As almas começaram a entender a palavra. Eu me lembro um dia, irmãos, eu cheguei naquele lugar e eu perguntei à irmã, a senhora, dona da casa: cadê fulano? Falei o nome dele. Ela: minha filha, ele estava aí um momento desse. E eu comecei a chamar o nome dele e ele não se apresentou. Passado muito tempo aqui na igreja, ele chegou para mim e falou: Nini, lembra aquele dia que você entrou dentro da casa me chamando? Eu falei: minha memória às vezes dá um branco. Pois é. Naquele dia eu quero te pedir perdão, porque naquele dia eu me escondi debaixo da cama. O homem pode se esconder do homem, mas ele não pode se esconder do Senhor. A palavra que é pregada, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Então pregue, quer queiram, quer não queiram, abre a tua boca e entrega a palavra de Deus. E Davi só pôde ser esse instrumento porque ele tinha a unção do Espírito Santo. Tem que ter mistério, irmão. Não adianta ser no seco, não. Tem que ter mistério de Deus. Amém? Tem que ter mistério, tem que ter unção. Mas essa irmã é meio esquisita. Não tem problema, eu quero é fluir com Jesus.
essa irmã é meio esquisita, eita Jesus, meio exagerada. Não tem problema, eu quero fazer parte da geração dos jovens, das mulheres, dos homens que amam a Deus e aguardam anelantemente a volta de Jesus, enchendo o cantil, enchendo a lamparina, porque breve virá. Feche os teus olhos agora, e o nosso pastor vai orar por nós. Só pode orar, pastor, por nós? Aleluia. Pede auxílio do Espírito Santo para você cumprir o teu chamado, aqui ou lá. Pede a Jesus graça. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar por você também. De repente você está se sentindo fraco na fé, incapacitado, se sentindo-se incapacitado de fazer o que Deus tem falado ao seu coração há muito tempo. De repente você está encostado diante de tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo. Irmãos, a obra de Deus continua, a obra de Deus não para. Quando a Nívia trouxe essa palavra, nós temos que olhar para a nossa nação e ver que estamos num tempo de batalha. Nós nunca estivemos em um tempo de batalha tão claro. É nítido que estamos num tempo de guerra espiritual, de guerra de todos os níveis. Queridos, nós oramos agora há pouco por eleições. Daqui a 2 anos tem eleições para governador, para presidente, para deputados. É outra batalha, é outra guerra. O Brasil está em guerra espiritual, em guerra contra a igreja. Olha o que está acontecendo. A guerra contra a igreja já foi instalada, queridos. E nós, como a igreja de Cristo, não podemos olhar para o filisteu e ficar acuado. Nós temos que pegar a nossa pedra, nós temos que ir no ribeiro, pegar a nossa pedra, colocar na nossa funda. E as pedras que Deus tem nos dado é a oração, é o jejum, é a batalha, é o clamor, é o evangelismo, é estarmos realmente nos colocando em postura de quem tem uma missão. Nós somos os Davis de Deus, irmãos. Nós somos os Davis de Deus. Eu quero te convidar para você ficar em pé. E quero te convidar, você que está aqui, mesmo mantendo esse distanciamento, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Você que está precisando se renovar, você que está precisando restaurar as suas forças para batalhar mais, para lutar mais, para buscar mais o Senhor em oração, para buscar mais o Senhor em seu tempo em casa. Se você está se sentindo absolutamente enfraquecido na sua fé, querido, vem orar aqui conosco, fica aqui na frente. Se você não tiver nenhum problema de se ajoelhar, eu te convido a se ajoelhar. Nós não podemos esquecer, coloque isso no seu coração a partir de hoje. Você pode estar pensando, mas é porque eu estou passando um momento difícil, aconteceu isso esse ano na minha vida. Não, irmão, escute. Nós estamos vivendo um tempo de batalha. Vou falar uma coisa para você aqui com muito temor diante de Deus. Quero falar uma coisa para você aqui que nunca aconteceu na igreja. E não é colocando a culpa em ninguém, mas para você entender que estamos num tempo de batalha. Ontem nós fizemos uma vigília aqui na igreja, estava cheia de jovens, cheia, muitos. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade de jovens. Mas pensa numa vigília amarrada, difícil, não fluiu. Oramos, nos ajoelhamos, confessamos, ficamos até às 5 da manhã. Só hoje que eu fui entender, é porque estamos num tempo de batalha muito grande, e nós não podemos fechar os olhos. Não estamos espiritualizando nada, irmãos. Olha a mídia, olha a sociedade, olha as notícias, olha os governos, olha a economia, olha o ensino, olha a educação, olha as famílias, olha o casamento. É uma batalha. O filisteu já se levantou, o filho das trevas já se levantou, e nós somos chamados por Deus. É a igreja que tem a resposta, é os Davis de Deus que tem a resposta. Somos nós. Você que já entregou sua vida para Jesus, você é chamado a voltar ao campo de batalha. Se você está afastado das coisas de Deus, Deus está te chamando nesta noite. Volta, porque o exército precisa de você.
A fileira do exército precisa de você. Israel tinha um exército grande, forte, mas precisava de um Davi. O exército de Deus está precisando de você. Vamos nesta noite romper as barreiras, as desculpas, os medos, os temores, as limitações que esse momento está criando em nós. Deus de poder e glória, venha sobre nós. Deus de poder e glória, nós clamamos o Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer. Nós pedimos ao Senhor para Deus não nos deixar encostar as armas espirituais. Não nos deixe ficar na mesmice. Não nos deixe ficar na acomodação. Não nos deixe ficar, Deus, no medo. Não nos deixe, Senhor, ficar coados. Senhor, meu Deus e meu Pai, restaura aqui os teus exércitos. Restaura aqui, Senhor, os Davis que estão parados, paralisados, acuados. Senhor, meu Pai, meu Deus, o filho da iniquidade já está se manifestando em todos os níveis da sociedade, em todos os níveis, até mesmo dentro da igreja. A tua palavra diz que nos últimos dias irão surgir falsos profetas, e os falsos profetas nascem dentro da própria igreja. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, como a tua serva pregou. Deus, tira as escamas dos nossos jovens, tira as escamas dos homens, tira as escamas das moças, das mulheres, dos anciãos. É tempo de olharmos que estamos diante de um campo de batalha. Não estamos diante de algo simples que os homens estão fazendo, mas por trás há uma maquinação do diabo. Senhor, abre os nossos olhos, restaura a nossa fé nesta noite, fortalece, Senhor, os nossos braços espirituais, fortalece-nos para pegarmos as armas espirituais, fortalece para voltar para os ministérios, aquele que estava afastado dos ministérios, aquele que se acomodou por causa do trabalho, por causa da crise, por causa do casamento, por causa disso ou daquilo, por causa de certas coisas não resolvidas no coração. Esta é a noite de nós sairmos do vale e descermos para o vale da oração, colocarmos-nos prostrados diante do Senhor, sermos instrumentos do Senhor na vida da igreja, sermos instrumentos do Senhor na vida da sociedade, sermos instrumentos do Senhor na política, sermos instrumentos do Senhor na família, na escola, onde estamos agindo. Senhor, refaz nesta noite a nossa funda, coloca uma funda nova nas nossas mãos, visita os guerreiros que estavam abatidos e nesta noite estão se levantando, coloca as pedras certas. Estávamos usando as pedras erradas, nós queremos usar as pedras certas nesta noite, Senhor. Faça-nos pegar agora essas pedras, escolher estas pedras, porque há um inimigo, e nós somos os chamados para vencê-lo no poder do nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, debaixo do poder do nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode se levantar, você pode dizer glória a Deus, glória a Deus, aleluia, seja bendito o nome do Senhor para sempre. Queridos, hoje à tarde, quando estava no meu tempo de preparo para vir, Deus falou logo no meu coração que tem muitos talentos enterrados, tem muitos talentos, dons que estão adormecidos, enterrados, mas hoje o Senhor quer desenterrar aquilo que você não está mais usando, que era para exaltar o teu Deus. Hoje Jesus quer que você desenterra. Eu não podia, eu pedi oportunidade ao pastor para entregar esta palavra. Deus falou comigo, tem muito talento enterrado, mas hoje Jesus te chama, desenterra o que eu te dei, usa para minha glória. É pequeno, mas foi eu que te entreguei. Não negligencie o dom, os talentos que Jesus colocou na tua mão, multiplica eles para a glória de Deus. Amém? Quem recebe essa palavra quer vir aqui na frente? Sabe, essa palavra foi para você. Se Deus falou com ela, você que está na internet, o seu talento que você tem parou, simplesmente você guardou.
Essa palavra foi para você. Quer vir aqui na frente, mesmo que você já tenha vindo? Venha novamente, fique em pé aqui. Fique em pé aqui. Os talentos, quando Deus distribui, é para a glória dEle, é para fazer a obra dEle, é para exaltar o nome dEle, é para entrar na batalha já sabendo que você vai vencer, para entrar na guerra sabendo que você vai vencer. Essa é a noite de renovo, é a noite de restauração, é a noite de você voltar ao seu posto, é a noite de você voltar, intercessor, intercessora. Você que é líder, você que é evangelista, você que é bom para o ensino, você que é bom nos relacionamentos. Você ficou travado nesse tempo de pandemia, porque como faz relacionamento nesse tempo? Pois Deus está dizendo, com esta palavra da irmã Nívia, venha, porque a estratégia Deus vai te dar, a estratégia Deus vai fazer. Irmãos queridos, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que apareceu nessa vigília ontem. Eu achei que daria uns 50, 70, e ver aquele mundaréu de gente foi uma coisa extraordinária, mas a batalha foi muito grande. Você que era consolidador, você que era discipulador, você que era líder de célula, você que era músico, cantor, instrumentista, você que era diácono, você que era presbítero, você que tinha um chamado missionário, seu talento está com você. A palavra do Senhor diz que os dons de Deus são irrevogáveis, são irrevogáveis, são seus, são seus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos ama. Ao Senhor usar a tua serva desta palavra para nós, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor está dizendo para minha irmã e para o meu irmão: você apenas deu uma parada. Você apenas deu uma parada. Mas agora é tempo desse trem voltar nos trilhos. É tempo de você voltar a trabalhar no que eu te dei no passado. Obrigado, Senhor, porque o seu amor não nos deixa ficar prostrados, ruminando a derrota, ruminando a paralisação, porque são tantas lutas na nossa casa, é tanta luta em casa, perda de pessoas que amamos, enfermidades, perda do trabalho, perda disso, perda daquilo. Senhor, são tantas lutas, são tantas lutas, são tantas lutas, mas o Senhor continua soprando em nosso ouvido: eu te dei um talento. Eu te dei um talento, usa esse talento para a minha glória, que das outras coisas eu vou cuidar, das outras coisas eu vou cuidar. Senhor, nesta noite, é uma noite de restauração, é uma noite de renovo, é uma noite de retorno, é uma noite de volta a sermos instrumentos do Senhor. Senhor, batiza-nos com a criatividade, batiza-nos, Senhor, com a criatividade que o Senhor deu para aqueles homens que fizeram o tabernáculo, a Oliabe e os seus ajudantes. Deus, derrama uma unção de Oliabe sobre nós, para nós termos as estratégias divinas nesse tempo. Deus, derrama a unção de criatividade sobre os nossos músicos, para criarem músicas conforme a tua palavra, para usar os pastores com palavras profundas direcionadas pelo Espírito, para usar os presbíteros para orar conforme o desejo do teu coração, e o Senhor efetuar milagres, para o Senhor usar os diáconos com seus dons de serviço e poderem conquistar o coração de pessoas que visitam esta igreja com amor em servir. Que, ó Deus, a graça do Senhor da criatividade venha sobre aqueles que estão trabalhando na mídia, na projeção, na intercessão de culto, para o Senhor revelar a eles, aos nossos professores, às nossas professoras, aos professores, Senhor, de crianças, aos professores de adultos, Senhor, os evangelistas dessa igreja, aqueles que vão atrás das almas. Dá-nos a criatividade, dá-nos o espírito da criatividade, para rompermos esse tempo, essa batalha que está sobre nós, querendo nos intimidar. Nesta noite nós restauramos o nosso chamado, nesta noite nós tomamos posse do nosso dom, olhamos para ele, vamos colocá-lo em prática, Senhor. O ano está terminando, o ano está acabando, estamos já no mês de novembro, mas ainda nós temos muita coisa para fazer. O ano de 2021 já está despontando, e nós não vamos olhar para trás, mas vamos seguir adiante, olhar para frente e multiplicar os nossos dons, os nossos talentos que o Senhor tem nos dado, usando os nossos dons. É o que nós oramos a Ti nesta noite, e a Tua igreja glorifica o Senhor, aplaudindo, recebendo, aplaudindo e recebendo. É tempo de nós levantarmos
Vamos nos levantar, Senhor, porque é o Senhor que está nos chamando, é o Senhor que está nos chamando.